Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 119, do dia 18/6, 18 de junho, em continuação, o reinado de Salomão. Provérbios capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 31. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer a justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas a destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do honrado é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará para sempre. Falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência e nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 29. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor
são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade, cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se ira a contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? Para fazer-te saber a certeza das palavras, da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios capítulo 23, do versículo 1 até o 35. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fadigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Por quê? Como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele. Porém, o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste,
e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e aos teus ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Criança não vai morrer se der umas varadas, né? Pelo contrário, vai aprender e valorizar mais as coisas. Continuando, verso 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha só, quando os pais corrigem os filhos, ainda livra deles ir para o inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. Ou seja, o Senhor se alegra de quem é reto, de quem fala coisas retas, coisas decentes, plausível. O Senhor se alegra. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo o dia. Porque certamente acabará bem. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e o poço estreito a estranha. Para quê? Pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando o vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Provérbios 34, Provérbios capítulo 24, do versículo 1 até o 34. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso,
E quem tem conhecimento aumenta sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselhos se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Como mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. E se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra o justo, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e rei pode causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Termine primeiro seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo e nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Provérbios capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 28. Vai falar para nós sobre conduta sábia. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei,
A justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar. Entre os homens importantes, é melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino. É a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir, como o frescor da neve na época da colheita. É o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvem e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel, com apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente estragado ou o pé descolado é a confiança no hipócrita, na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Glória a Deus. Encerramos a leitura do dia de hoje, mas eu gostaria de falar algo do Senhor. Você que está acompanhando essa leitura, creia que quando eu li aqui como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Olha que maravilha. O Salomão está aqui falando que, imagine quando você está com a garganta seca, precisando de uma água, imagine que coisa mais maravilhosa quando chega essa água. Da mesma forma, é quando você vem alguém de uma terra distante, de outro lugar, que não é ali do seu lado e te traz uma boa notícia. E eu quero falar para você que está me ouvindo. Vai chegar uma notícia boa sobre a sua vida. Quando eu estava lendo aqui essa palavra, o Espírito Santo falou comigo. Fala para quem está me ouvindo, crer somente que chegará uma boa notícia vinda do Senhor, preparada do Senhor para a sua vida. Toma posse da vitória em nome de Jesus e depois comenta, manda mensagem. Eu recebi minha boa notícia, eu recebi a bênção e o que eu estava esperando. Eu também tomo posse da vitória, porque a palavra é de Deus e não é nossa.
Receba em nome de Jesus uma notícia boa, vindo de outro lugar, uma pessoa que não é essa que está do seu lado, em volta de você. Vai vir uma notícia boa de longe ou de outro lugar. Creia somente, em nome de Jesus. Amém.